Eu estava visitando o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e uma das instalações que exibia algumas frases na tela mostrava o seguinte, abre aspas, o normal é algo passageiro. Eu fiquei com aquilo na cabeça e algumas semanas depois eu estava visitando um cliente e na entrada eu vi um quadro na parede com a seguinte frase, a mudança é inevitável, o crescimento é opcional. Essas duas frases combinadas me acenderam uma luz, e essa luz deu origem a este episódio. Okondwa está no ar. Okondwa. 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 E aí, Brasil, estamos no ar, podcast Okondwa de volta depois de um longo hiato, hein? Eu já vou começar me desculpando. As regras aí de comunicação dizem que você nunca deve começar uma apresentação se desculpando, mas eu vou quebrar essa regra. Eu estive um tempo fora, mas eu vou falar disso no decorrer do podcast. Para você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um podcast que se enquadra na categoria de entretenimento social, porque ele começa aqui e continua na África. E se você não sabe do que eu estou falando, obviamente você não ouviu o nosso episódio piloto. Vai lá, volta aí ao episódio número 1. Tá meio estranho, era a primeira vez que eu tava gravando, tava meio inseguro, mas você vai entender o conceito. Esse podcast tenta ajudar pessoas mais necessitadas, mais especificamente no Malau e na África, e nós temos uma missão de construir escolas e clínicas, e vamos conseguir, estamos muito perto disso. Vai lá, escuta, você vai entender o que a gente está se propondo a fazer e por que a gente fala dos assuntos que nós tratamos aqui. Hoje é um tema muito bacana. É um episódio que eu intitulei como Fases. E tem a ver até com esse meu hiato de gravação, na fase que eu estava e o porquê eu não consegui gravar. Mas isso fez eu ficar refletindo, fase, por que eu não tô com tempo de gravar? O podcast é uma coisa que eu gosto muito. Alguns dos meus amigos que escutam me cobraram, cadê o próximo episódio? E eu sei que uma regra básica de podcasts é a periodicidade. Mas, cara, marinheiro de primeira viagem e tudo que a gente se propõe a fazer de primeira vez vai aprendendo, né? Eu percebi que dá trabalho, tem que editar, escrever pauta, então tô me esforçando para manter uma periodicidade mínima aí. Prometo não ter um hiato tão grande quanto esse, mas também semanalmente é difícil, vamos tentar. Falando em fases, eu quero que esse episódio te faça identificar algumas coisas da sua vida, em que fase você está. Pode ser fase boa, fase ruim, mas o fato é que tudo na vida são fases, são períodos. E todo o universo é feito disso. Vamos lá. Nada é permanente, exceto a mudança. Frase bonita, hein, Brasil? Mas não sou eu o autor. Quem disse isso foi Heráclito, um filósofo pré-socrático, considerado o pai da dialética. Ele viveu entre os anos, aproximadamente, entre 500 e 450 a.C. Ou seja, nessa época, o cara já tinha refletido que a mudança é uma coisa permanente na nossa vida e no universo. Nada realmente é para sempre, tudo muda, tudo é mudança completa. E se a gente começar a filosofar, sabe que esse podcast aqui é de pura filosofia. A teoria mais aceita para a origem do universo, uma das más, é o famoso Big Bang. Big Bang é aquela explosão que aconteceu há mais ou menos 13,7 bilhões de anos atrás, que basicamente tudo estava confinado num pontinho pequeno, quente pra caramba, e do nada explodiu. Essa explosão deu origem a tudo que nós conhecemos no universo. Planetas, galáxias, estrelas, inclusive eu e você. Mas essa explosão, ela gerou uma onda, certo? De energia e está se expandindo. Ou seja, o universo, ele está em expansão. Imagina a explosão e tudo se afastando. Então já pôde ser identificado pelos cientistas que o universo se expande e se afasta e vai se esfriando cada vez mais. Isso está acontecendo desde a época da explosão, desde o Big Bang. E isso continua. Então, se a gente analisar friamente, o universo está em movimento. Está se expandindo, está ficando muito distante uma coisa da outra e está perdendo o calor. Em um processo
aí que é muito longo e com uma energia que a gente não consegue, nossa cabeça limitada humana não consegue perceber isso. Essa escala de tempo pra gente, a gente se perde, né, nesse raciocínio. Ok, dessa explosão e dessa poeira cósmica inteira que se espalhou no universo, algumas se aglomeraram, viraram galáxias, enfim. Nós estamos em uma galáxia, se vocês não sabem, na Via Láctea, certo? Estamos na Via Láctea em um sistema solar que está numa pontinha dessa galáxia. A Milky Way, a nossa galáxia, faz parte, é uma das milhares de galáxias que existem no universo orbitando estrelas maiores. Nossa galáxia está em movimento, ela está em órbita. Por consequência, o nosso sistema solar está se movimentando junto com a galáxia. Então, se você pensar, se você raciocinar, olha, pega esse raciocínio. Nós nunca estamos no mesmo lugar. Você pode ter a ilusão de que você está no mesmo lugar. Ok, do ponto de vista da Terra, você está parado, está no mesmo lugar. Mas a Terra está girando em torno do eixo dela e ela está girando em torno do Sol. Mas o sistema solar também está em movimento de acordo com a Via Láctea. E a Via Láctea está em movimento de acordo com outras galáxias. Então, se você fizer uma análise, você nunca está no mesmo local no universo. Você sempre está num ponto diferente de onde você esteve e você nunca vai estar, porque provavelmente para dar uma órbita completa aí não é do tempo da nossa vida. Pensa nisso, você nunca está onde você esteve e nunca estará de volta. É sempre um fluxo, é sempre uma mudança. Mesmo que você seja um cara caseiro, tipo eu, assim, não sai muito de casa, vai pro trabalho, volta, no caso eu nem vou pro trabalho, eu trabalho em casa mesmo, você acha que tá no mesmo lugar, mas você não está. Você está em um ponto diferente no universo. Essa mudança, esse fluxo, ele é muito subjetivo, certo? A gente não percebe isso. A gente tá falando em escala planetária e universal. Mas vamos então dar um corte nisso. Vamos dar um zoom. Ok, então vamos parar de analisar o movimento do universo, que é uma coisa muito subjetiva, e vamos analisar as transformações, as fases da Terra. Ok, falamos que o universo tem uma idade aí mais ou menos de 13,7 bilhões de anos. A Terra, ela tem uma idade estimada de 4,6 bilhões de anos. É claro que aí tem gente, os teóricos da Terra plana aí, ou de outras crenças que acham que a Terra tem 6 mil anos, outros menos, outros mais. Eu não vou entrar nessa. Quem quer acreditar nisso, eu respeito, só que não. E, enfim, vamos lá. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. A Terra, se você analisar a história da Terra, ela já foi muito quente, ela já foi muito fria. A Terra já teve 5 extinções em massa, 5 extinções totais. 5 ou 6, tá? Porque eu li um livro que acho que eu até recomendei, a 6ª extinção. 5 extinções totais, porque a 6ª vai ser a nossa. A cara da Terra, ela já foi de muitas maneiras. Então ela já foi um rio de lava quente, depois ela foi totalmente gelada, né, na era glacial, e ela já teve essas mudanças. A cara dela já mudou muito. Hoje nós sabemos que os nossos continentes que hoje são separados eram um continente só. Era o que os cientistas chamam de Pangeia. Pangeia era um bloco só, junto, o que permitia que as espécies caminhassem, né, e tivessem esse intercâmbio em todos os continentes. Inclusive naquele livro do Harari lá, Yuval Harari, o Sapiens, que é muito bom, ele mostra qual foi o trajeto dos seres humanos. As espécies conseguiam caminhar entre esses continentes que eram um bloco só. Eventualmente, com as mudanças da Terra, eles foram se afastando até que viraram ilhas, entre aspas, sim? Ilhas isoladas. E ali cada espécie foi se desenvolvendo de acordo com a região que ficou. Ou seja, os primatas da África se desenvolveram de uma maneira, os neandertais lá de cima de outra, e as espécies foram se adaptando. Então, se a gente pudesse fazer um exercício de imaginação aqui, se a gente pudesse ver a Terra naquela época, a gente pode, por simulações de computador e tal, a gente pode ver. E comparar com a Terra de hoje, é quase um outro planeta. É quase um planeta extraterrestre. Inclusive as espécies.
essa mudança é muito brusca, é quase que total. A única constante é que a Terra é a mesma, a Terra é a mesma, né? Os espaços de terra, os oceanos, mas o cenário mudou de tal maneira que outras espécies surgiram, outras desapareceram e a Terra é outra. Claro que em uma escala de tempo que a gente também não consegue pensar sobre isso, a gente não consegue conceber essa escala de tempo. Ninguém está falando de 100, 200 anos, nem 1000 anos, nem 10 mil anos, nem 100 mil anos. A gente está falando de milhões de anos. Essas mudanças são muito significativas em escala de milhões de anos. Aquele documentário, a série, na verdade, Cosmos, no Neil deGrasse Tyson, que ele apresenta, que originalmente era apresentada pelo Carl Sagan. Se você não viu essa série, eu te dou autorização para parar esse podcast e ir lá e assistir aquilo, porque o conteúdo é bem melhor. Cara, ele tem um episódio que ele mostra, assim, a escala de tempo da Terra e a escala de tempo dos humanos. Ele fala, se pudéssemos ver a escala de tempo da Terra, as mudanças no nosso, seria mais ou menos assim. E aí eles mostram os continentes flutuando, que era a Pangeia, se separa e eventualmente vai se juntar uma coisa com a outra. Claro que talvez a espécie humana nem esteja aqui. Então, quando a gente começa a observar a Terra nessa escala de tempo, é praticamente pedaços de terra boiando no oceano por aí e se separaram e vão se juntar de novo, enfim. É pura mudança, puro fluxo. Mas, vamos dar um zoom aí. Então, a gente veio lá do universo, fechou aqui na Milky Way, depois fechou no Sistema Solar, fechamos na Terra. Vamos começar agora a analisar o ser humano. Ogondwa. O ser humano. Um ser humano. Nós somos primatas e não deixe ninguém te convencer do contrário, tá? Não viemos do barro. Somos a evolução de uma espécie de primata. Tínhamos um ancestral comum. No princípio, nós éramos caçadores-coletores. Ou seja, nós não ficávamos... nós não éramos uma espécie sedentária. Ficávamos caminhando para lá e para cá, caçando, colhendo, comendo e sobrevivendo. É muito bacana isso, porque quando você começa a pensar nesse estilo de vida do ser humano, você entende muito dos hábitos das culturas que nós temos hoje. O ser humano, depois de uma caçada, trazia a caça para ser preparada, tá no fogo, para cozinhar. E esse ato de sentar ao redor do fogo para comer foi fundamental para o desenvolvimento da espécie. Era uma parte de confraternização, que todo mundo trazia a caça e compartilhavam entre todos. O fato de estar próximo do fogo, né, foi aquecendo cada vez mais o ser humano, e uma das teorias diz que ele foi perdendo pelo no corpo, por isso, porque não tinha necessidade de estar tão aquecido a todo momento. É ali que foram surgindo as histórias também, porque você senta e vai comer e conta como foi a caça, como foi o desenvolvimento da linguagem. Se você parar pra pensar, o que a gente faz hoje, cara? Todo mundo senta pra comer junto ao redor de uma mesa, não mais ao redor do fogo, mas nós temos uma mesa pra isso. E ali normalmente se passa bons momentos e se conversa. É um momento familiar, ou seja, no escritório, ou qualquer programa que você vai fazer com uma pessoa que você gosta, você envolve comida, e o momento de sentar e comer e compartilhar é um hábito que vem com a nossa espécie há muito tempo. E daí vem as histórias também. Esses dias eu estava pensando, o cinema nada mais é... Se você olha isso, cara, analisa o que é o cinema. Você paga para entrar numa sala, sentar e ouvir uma história. É claro que essa história tem o visual, tem o som, tem tudo, mas basicamente, cara, você tá entrando numa sala, sentando, pagando para te contarem uma história. E você fica lá 1h30, 2 horas e sai de lá e ouvir uma história diferente. Olha isso, que loucura. Olha como o ser humano, ele tem essa necessidade de estar junto, de ouvir histórias. Isso faz parte da evolução. Passando de caçador-coletor, nós fomos evoluindo como espécie, sim, passamos pela Idade Média, Renascimento, Revolução Industrial, claro que eu tô dando saltos imensos aí. E agora a gente tá numa época louca aí que ninguém consegue descrever muito, que é a Revolução Digital, pós-digital. As mudanças, elas ficaram cada vez mais rápidas e o nosso cérebro não tá preparado para digerir isso, para se adaptar a essa velocidade. Pensa bem, cara, o nosso corpo foi evoluindo em uma velocidade e de repente tudo mudou e o corpo não tá preparado para isso. Isso se aplica à comida, ou seja,
Pro caçador-coletor achar, por exemplo, uma colmeia de abelha e que ele conseguisse ter acesso ao mel, era dificílimo. Primeiro pelo risco, pelos predadores, por tomar a picada de abelha aí até umas horas e morrer. Então, quando ele conseguia ter acesso àquela bomba de açúcar, o corpo dele recompensava ele assim, putz, cara, toma aí endorfina aí, serotonina, toma aí, cara. Toma aí, porque esse é um alimento cheio de açúcar, vai te dar muita energia e depois que você comeu, se sinta bem e dorme, cara. Relaxa aí, porque o seu estoque de energia tá garantido. Ou seja, era uma recompensa para que ele continuasse a ter aquilo. Só que agora a gente tem essa bomba de açúcar e de energia a todo momento, ao alcance do nosso braço. O açúcar refinado, a maldição do açúcar refinado. Então tá todo mundo gordo, cara. E ninguém consegue perder peso, porque tá tudo muito fácil. É uma abundância de caloria para um corpo que foi moldado para escassez de caloria. Um sedentarismo louco de ficar deitado no sofá, movendo só o dedo no controle remoto, com um corpo que foi feito para caçar, para pular, para correr, para se esconder. Então o ser humano tá bugado, tá? Isso inclui o cérebro também. O nosso cérebro, ele foi desenhado para encontrar tranquilidade, previsibilidade e para se proteger, para sobreviver. Mais uma vez citando o livro Sapiens lá, o ser humano ele teve a imaginação, ele conseguiu desenvolver a imaginação e com a imaginação ele conseguiu prever alguns riscos, o que poderia acontecer ou não. Isso deu o poder do planejamento e fez com que ele se destacasse das outras espécies. Então o nosso cérebro ele está programado para o quê? Vou buscar conforto. Vou buscar um padrão, uma rotina que eu sei, que eu conheço. Não vou pro desconhecido, porque os nossos ancestrais que foram pro desconhecido morreram. Então pensa lá nos macaquinhos lá. Tem aquele que era mais medroso, comia só o que estava perto ali, tomava cuidado e voltava para a caverna. Esse conseguia procriar e colocar os genes dele para as próximas gerações. O destemido, que saía, não, vou enfrentar mesmo, vou aí ver o que tem atrás daquela montanha, pum, era comido e não voltava e não deixava descendentes. Uma das nossas características dos nossos descendentes é que a gente é cuzão. É o medo, sabe? É aquele medo, aquele receio. O medo é instintivo, é para proteger a espécie. Você já percebeu que quando você fica com medo, quando você se assusta, o que acontece com o seu corpo? Seu coração dispara pra caralho, você sente aquele frio na espinha. Aquilo, na verdade, é uma injeção de adrenalina e é o seu corpo, o seu coração bombeando sangue e o seu cérebro te preparando pra você correr. Corre, negada. Corre porque é pra sobreviver, não é pra ficar lutando, não, é pra sobreviver. Nosso instinto básico é de sobrevivência. Daí vem até uma corrente que diz que vem desse nosso egoísmo. Na hora do tiro pra cima, cara, ninguém tá lá, vou abraçar meu amigo pra proteger, exceto o caso de mãe e filho, né? E corre pra tu que é lado aí e sobreviva. Nós fomos feitos pra nos acostumar a entrar num padrão, a entrar numa rotina, tudo planejado. Então você quer que o seu trabalho continue o mesmo, não quer ter mais surpresas. Você quer tudo previsível, você quer que tudo aconteça dentro de uma previsibilidade. Mas aí vem a vida, a Terra, o universo e dá um tapa na sua cara e mostra que, cara, você vive num tempo onde as mudanças estão cada vez mais rápidas em um nível ridículo. Antes, tecnologias nasciam e morriam a cada década ou a cada século. Começou com séculos, depois com décadas. Hoje, cara, tem tecnologia que nasce e morre em anos. Daqui 5 anos você não sabe o que vai acontecer. Pô, faz um teste aí, você que já é graduado. Eu, por exemplo, eu sou graduado em design. Eu me graduei, sei lá quando, 2009, 2010, isso faz muito tempo. Se eu pego o que eu aprendi na faculdade em 2009, acabou, cara. Qualquer designer de 16 anos sabe mais do que eu. Porque a versão do software é diferente, as plataformas digitais são diferentes, a foto, o vídeo é diferente. Mudaram as ferramentas, é claro que os conceitos permanecem o mesmo, o conceito de estética, tudo isso. As ferramentas mudaram e esse nível tá cada vez mais frenético. Então se você acha que você pode ficar parado, você tá tranquilo, você tá redondamente enganado. Mais uma vez citando Harari, tem um livro dele muito bom que chama 21 lições para o século XXI e ele faz algumas previsões, ele diz, olha, o que a gente tem que fazer para se preparar. Uma das coisas que ele diz é, cara, o ser humano ele tem que aprender sempre. Ele tem que aprender a aprender. E isso constantemente. Esquece essa coisa de que você vai ter só uma profissão na vida. Você pode até ter só uma profissão,
mas a profissão que você aprendeu, em 10 anos, ela já vai ser outra. Ter outras maneiras de fazer. Então, o que ele recomenda é, as escolas devem ensinar as crianças não a programar, não a fazer coisas, essas linguagens, coisas novas. Eles devem treinar as crianças nessa coisa da resiliência. De que, você tem que aprender de novo, e tem que aprender de novo, a coisa vai mudar, é uma nova fase, é um novo momento, a profissão já mudou. Quem se antecipa para a próxima onda é quem sai na frente. Chegamos então no cerne do nosso assunto. Identificar e se preparar para as fases da nossa vida. Okondwa. Sabe o emprego que você está tendo agora? Ele vai acabar. E vai acabar mesmo. Seja pela mudança no mercado, seja por sua incompetência e você vai ser mandado embora, seja porque você não quis e recebeu uma outra proposta, seja porque a tecnologia que ele trabalha vai ficar obsoleta. Começa a fazer essa reflexão comigo. O seu emprego não vai durar para sempre. Ele vai acabar. Vamos para um outro nível? A sua profissão vai acabar. Se ela não acabar e ser extinta completamente, ela vai se adaptar de uma tal maneira que ela vai ser quase outra profissão. Eu estava vendo esses dias uma reportagem que os aplicativos estão cada vez tão melhores que eles já estão substituindo algumas profissões. Tem aplicativo que você adiciona as comidas que você comeu, ele te dá quanta proteína, quanto carboidrato você comeu, quantas calorias, o que você precisa parar de comer para ganhar peso, para ganhar massa muscular, para perder peso, enfim, quase que substituiu o trabalho de uma nutricionista. Porque uma nutricionista, que ela fazia? Ela pegava o seu cálculo de calorias no dia, via os alimentos, preparava. Hoje isso já está tudo em uma tabela imensa. Que o aplicativo você vai lá e você coloca, comi 100 gramas de arroz, tá aqui o aporte diário. Comi 3 filés de frango, tá aqui. Novamente, a nutricionista não é extinta, ela vai ser cada vez mais específica para demandas cada vez mais pessoais, mas a profissão mudou completamente. Sabe a casa e o apartamento que você vive, eles vão deixar de existir, cara. Ou você vai mudar, ou você vai vender, ou você vai mudar de estado, mudou de profissão e você vai sair desse lugar. Esse lugar que você está não vai existir para sempre, cara. Coloca isso na sua cabeça. Eu sei que é difícil você pensar, mas eu tô na casa dos meus pais, eles estão vivendo aqui 30 anos. Eu sei, mas vai chegar um dia que eles não vão existir. Sua casa não vai mais existir. Eu tenho um exemplo muito bom, cara. 2 anos atrás eu vivia em uma casa ali na Pompeia, em São Paulo. Era uma casa onde eu dividia com alguns amigos, eu ficava num quarto tranquilo e era bem bacana, assim. Um ambiente super legal e tal, um preço bem acessível. E era um quarteirão de casas iguais, assim. Pouco antes recentemente eu estava conversando com uma amiga que vivia lá também. E ela me disse, poxa, você viu que aquela nossa casinha não existe mais? Eu falei, como assim, cara? Pô, cara, uma empreiteira veio, comprou o quarteirão inteiro, cara. Derrubou tudo e tá construindo prédio. Cara, eu fiquei chocado. Eu falei, como assim, cara? O lugar que eu vivi tanta coisa não existe mais? Ela falou, não existe. Tchau, agora tá só uma estrutura de um prédio lá. Aí eu fiquei impressionado. E aí isso nos leva ao próximo ponto. O seu bairro, ele vai deixar de existir ou ele vai se transformar muito. Teve uma pesquisa que mostrou que o Waze, ele é tão efetivo em mudar a rota, sabe, para desviar do trânsito, que ele começou a levar as pessoas a dirigir por bairros que antigamente não tinha movimento. Sabe aquela rua do seu bairro que era tranquila, que você jogava bola, fazia suas brincadeiras? Começou a ter tanto movimento porque o Waze começou a desviar tanto o trânsito por ali, que começou a ter uma demanda local, começaram a se criar comércios que até então não existiam e virou uma outra avenida, o bairro teve outra cara. Teve muita gente reclamando, inclusive, que o bairro era tranquilo e agora tá esse inferno de carro aqui. Ou o oposto, né? Pessoas que iam para o mesmo caminho começaram a desviar e aquela rua que era tão movimentada que parecia que era a única alternativa, começou a ficar deserta. Olha a mudança. Negócios se fechando nas ruas e abrindo em outros lugares. Isso vai mudar também. Sabe o seu relacionamento? Seu relacionamento vai acabar, cara. Calma, vamos lá. Ele pode acabar por diversas razões. Você pode ficar com o seu parceiro ou sua parceira a vida inteira, mas eventualmente um dos dois vai morrer e vai acabar. Ou antes. Vai ter um divórcio, uma briga e vai acabar. Um vai querer uma coisa, outro vai querer outra, vão entrar em comum acordo, pode ser briga ou não, mas tem data para acabar. Seu relacionamento
tem data pra acabar. Sabe a rede social onde você tem tantos seguidores e você é o Mister aí, que tem 50 mil seguidores? Sua rede social também vai acabar. Ou vocês não lembram, um caso específico do Brasil, do Orkut. Nossa, tem Orkut, posso subir 9 fotos, deixar um scrap aqui. Acabou, cara. Ninguém mais nem sabe o que é o Orkut, sabe? Então quem era famosinho no Orkut não é nada hoje. Então se você é famosinho no Instagram, Facebook, cuidado, hein, cara. Suas horas podem... Existe até uma tendência de que o Facebook tá morrendo, cara. Eu vi uma reportagem que dizia, as pessoas estão cada vez menos engajadas, só tá postando meme e ninguém mais usa a plataforma como deveria usar ou como usava antes. Então muito mais pro Instagram, mas que também já tá se reinventando. Então perceba a mudança. Se você tem um negócio 100% apoiado numa rede social, no Facebook, uma fanpage, amanhã ou depois o Facebook muda as métricas ou deixa de existir, acabou, a sua audiência desapareceu. E aí desaparece também os amigos, sabe? Aqueles seus amigos do peito, aquela pessoa que você tá próxima. Também, essa amizade também vai acabar. Se não acaba, elas se tornam distantes. Vocês já perceberam isso? Que tem fase na vida que você tá muito perto de um amigo, tá muito próximo, vocês estão vivendo coisas juntas, ou você tá na faculdade junto, é amigão do peito, sabe a rotina um do outro, e de repente passa a fase. E você já começa a ver aquela pessoa cada vez menos, e uma pessoa que era tão próxima sua, que sabia a sua vida assim de trás pra frente, hoje é um contato do WhatsApp que você manda um oi, dá uma risadinha. Então as suas amizades, elas também vão acabar. Assim também como vão começar outras. Os seus pais... um dia vão morrer, cara. Ou você vai morrer antes deles. O tempo deles, o tempo de convivência seu com seus pais é limitado. E é certeza que vai acabar. Certeza que vai ser uma fase. E aí é difícil, é dolorido pensar nisso. Mas também tios, avós, eles vão partir, cara. Ou você vai partir antes. Então também a relação que você tem com eles é uma coisa provisória, passageira. Porque vai mudar. É uma fase que vai passar. Cada uma dessas situações que eu falei são exemplos de fases, mas talvez às vezes a gente não se dá conta de que a gente está vivendo uma fase. Parece que é algo permanente, parece que você sempre vai viver no mesmo lugar, parece que você sempre vai ter seus pais perto, parece que seu emprego vai durar para sempre, que você vai viver na mesma casa, quando não. A gente acha que isso vai acontecer para sempre porque o nosso cérebro busca esse padrão e esse conforto e gosta das coisas previsíveis, como eu disse. Mas a realidade é outra, cara. Vivemos fases. Nada na sua vida é para sempre. São fases. Quando a gente começa a ter um profundo entendimento disso, a gente consegue tirar vantagem dessas coisas. É sobre isso que a gente vai falar agora. Ogondwa. Coloca na sua cabeça, nada é para sempre. Nada é para sempre. Quando a gente mentaliza isso, e eu tenho tentado, eu falo aqui, mas como se eu já, o expert. Não, eu tenho tentado, é uma tentativa, uma eterna tentativa de desenvolver esse senso de que isso é uma fase. Então eu preciso aproveitar essa fase, porque vai mudar. Essa minha profissão vai mudar, meus clientes vão mudar, tudo vai mudar. Então eu preciso entender que que isso é uma fase e aí eu começo a desfrutar mais o que eu tô fazendo. E aí eu dou uns exemplos. Sabe aquela minha casa que agora não existe mais, que eu vivia? Eu percebi que aquilo ia acontecer. Isso foi uma fase que eu consegui me antecipar. Porque entrando e saindo ali todos os dias, eu via que as casas ao lado, cada uma tinha uma placa assim, vendida ou vende-se. A outra já estava meio deserta. Aí uma vez passou uma senhorinha, eu passei e a senhorinha falou, você tem plano de vender a sua casa? Eu falei, não, essa casa não é minha, é alugada. Ela falou, por que eu não vou vender não? Eu não saio daqui. Porque já vieram aqui me fazer oferta, eu vou continuar aqui. Mas era bem senhorinha, sabe? Que você percebe que viveu ali para sempre, viveu ali sempre, sabe? Ao lado da minha casa tinha uma outra senhorinha também que faleceu. Aí o filho dela foi para casa. E aí eu percebi que falei, cara, é questão de... E ao redor tinham muitas obras saindo, assim, sabe? Prédios começando. E ali era uma região ao lado do metrô, Vila Madalena, 10 minutos da Paulista.
Então eu falei, cara, isso aqui... Eu tive um feeling, assim, sabe? De, cara, isso não vai durar pra sempre. Ainda mais que eu não sou o dono da casa, eu sou um inquilino. E dito e feito, cara. Eu conversando com essa minha amiga, ela falou que o dono da casa recebeu uma oferta, puta, irrecusável, assim, sabe? Tinha 2 ou 3 casas que faltavam pra eles comprarem o quarteirão todo. Eles ofereceram um valor pro cara, mais um apartamento, sei lá, alguma coisa assim. E acabou, velho. Hoje, se passar lá, é uma curiosidade que eu tenho, eu quero passar lá pra ver como é que tá, não tem mais nada. Mas eu me antecipei àquela fase e saí de lá antes do que acontecesse. Se eu deixasse pra sair no mês que o dono avisasse que acabou, que ele não ia mais, que ele ia vender a casa, talvez eu tivesse problemas. E isso me leva, nos leva à reflexão que eu quero fazer, que aí é o ponto desse episódio. Cada vez que a gente se antecipa a uma fase, a gente consegue tirar vantagem disso. É claro que ninguém tem bola de cristal. Você pode achar que a próxima fase é de uma maneira e errar. Mas a vida te dá sinais, você tem uns feelings, você tem se você ficar atento ao que está acontecendo, você consegue perceber a próxima onda. É igual quando você está na praia. Você está na praia, você vê aquela onda se formando, você vê a água voltando e você consegue estimar, assim, puta, essa onda vem alta, vem forte, enfim. Isso aconteceu também com alguns clientes que eu tinha. Eu comecei a perceber mudanças estruturais dentro da empresa, o caminho que eles estavam seguindo, e eu pensei, cara, esse cliente eu vou tê-lo por mais um ano. Mais do que isso, não, porque ele está se desenvolvendo de uma forma que ele vai ter uma estrutura interna. Dito e feito, cara, um ano depois, esse cliente tinha uma outra estrutura que não precisava mais dos meus serviços. Isso também é pro lado oposto. Eu consegui perceber demandas de clientes que iam se formando e, putz, esse cara vai precisar do meu trabalho, dos meus serviços em tantos meses, e conseguir o cliente. Então comece a perceber em que fase você está da sua vida. E aí isso pode se dividir tanto na fase, na área profissional, pessoal, afetiva, enfim. Você está vivendo alguma fase. Seja uma fase de plantar, seja uma fase de colher, uma hora de investir mais tempo, sabe? Começa a perceber assim, cara, que fase que eu tô. Porque quando você começa a fazer essa leitura, você consegue lidar melhor com essa fase. Porque nem toda fase é boa. Aliás, a maioria das fases não são boas, não? Puta, você tá com aquele problema de saúde, ou você tá num trabalho estranho, você tá trabalhando igual louco, ou você tá estudando, ou você tá num tempo ocioso. E aí a gente tende a pensar que aquilo é pra sempre, mas não é. Eu convido vocês a fazer uma reflexão nesse sentido. Identifica a fase que você tá. Puta, que fase que eu tô da minha vida, cara? Ok, identificou, colocou na sua cabeça que fase que é, porque também não tem regra, né? Você vai pensar, cara, você vai criar um rótulo pra essa fase. A minha fase é essa. E começa a pensar nas partes boas e ruins dessa fase. Ok, já que eu estou nessa fase, eu vou aproveitar disso, vou aprender isso e aquilo, e aí vem a coisa mais importante. Qual vai ser a próxima fase? Sabe, ok, terminando essa fase, eu quero me preparar para a próxima, que vai ser isso e aquilo, porque você tem uma grande chance de influenciar a próxima fase, porque você vai se preparando e, ok, o fato de você se preparar para a possível fase faz com que ela tenha uma grande chance de acontecer. Tenho cada vez mais tentado colocar isso na minha cabeça. Qual é a fase que eu tô? Ela não é para sempre, ela vai passar. E o mais importante, que lição que eu vou tirar dessa fase? Você tá terminando um relacionamento, tá fudido aí, você fala, cara, isso é fase, o que eu tenho que aprender dessa fase? Você tá numa época de grande prosperidade, ganhando dinheiro, ou ganhando clientes, ou sendo promovido no trabalho. Cara, essa é uma fase que eu preciso tirar essa lição, preciso guardar recursos, ou preciso desfrutar. Você tá numa fase que você quer abandonar tudo e ir pra outra, identifica isso e abraça essa mudança. A relação entre todas essas é que você percebe e você coloca na sua cabeça que nenhuma delas é pra sempre. Nenhuma dor é pra sempre, nenhuma alegria é pra sempre. É sempre um fluxo de altos e baixos. Então, identifique na sua vida, que fase você tá, que fase você passou e a fase que está por vir. Essa é uma das razões porque eu fiquei com esse ato de gravação do podcast. Eu tava com tanto trabalho, com tanto projeto, com tanta coisa nova surgindo e não dava tempo de eu gravar. Eu tinha as ideias, eu tinha a pauta escrita, mas eu não conseguia parar e gravar. Então eu pensei, cara, eu tô vivendo uma fase, uma onda de trabalhos e projetos que eu tenho que tirar proveito disso. No podcast ele vai ter a onda dele.
Eu só não preciso tirar isso da minha cabeça. Porque se eu pensasse de forma minimalista, ou de forma simplista, na verdade, eu ia falar, ok, o lance é que eu vou trabalhar e esquece o podcast. Abandona. Depois passa a fase do trabalho, aí eu falo, putz, poderia ter continuado com o podcast. Então, identifica essa fase. Eu identifiquei que era uma fase que eu precisava dar conta dos meus clientes e meus projetos. Agora eu tô percebendo que a fase do podcast está voltando. E o projeto todo, falando do projeto do podcast e o projeto na África, ele também sofre mutações, são fases. Quando eu comecei com esse podcast, a minha ideia era, cara, eu vou gravar um podcast onde as pessoas possam doar por episódio. Se você ouvir os primeiros episódios, eu falo isso. Vocês podem doar R$1, R$2,50 para ouvir cada episódio e eu vou transferir isso aqui para a renda, para a construção das clínicas, das escolas. Mas com o tempo, o projeto se modificou. Eu vi que eu não conseguiria ter a periodicidade necessária para angariar assinantes. E meu amigo Marcos teve a ideia de investir na bolsa com os robôs. Se você não sabe disso, escuta o episódio anterior. E aí o projeto tomou um novo rumo e, cara, a gente vai conseguir tirar o dinheiro dali. Então passou aquela fase inicial de formatação, de fomentação da ideia e entramos em outra fase. Eu penso o seguinte, que algumas fases a gente só se dá conta depois que elas passaram. E isso é muito perigoso, porque talvez você não tenha desfrutado exatamente do que aquela fase poderia ter te dado. Então eu olho pra trás e eu vejo, cara, eu tava numa fase assim e eu tentava fazer de outra maneira. Porque esse é um risco. Você achar que tá numa fase e fica lutando pra... Por exemplo, quando eu tava na faculdade, rotina pesadíssima, e eu tentava fazer exercício. Sabe quando você tenta abraçar o mundo? Tenta trabalhar, estudar, fazer exercício, dar aula e não faz nada direito. Então eu tinha que ter identificado, cara, essa é uma fase de preparação. Então é dedicação aos estudos, ao trabalho, e talvez eu não consiga cuidar do meu corpo, mas é uma fase. Quando eu passar isso, eu vou conseguir abraçar as outras coisas. Tenta identificar, além de identificar a fase que você tá, prever a próxima fase, tenta se adaptar e não ficar fugindo dessa fase, porque isso é uma outra coisa. Um erro comum também é você não identificar quando a fase acabou. Às vezes a fase já foi e você fica se comportando como se ela ainda existisse. E não. E aí isso é ruim, porque você nem entra na nova fase e nem deixa a outra ir embora. Então tenta se comportar ou ter os seus hábitos, a sua rotina de acordo com a fase que você está vivendo. E aí essa fase só você vai dizer qual é. Não tem regra, não tem fase por idade. Se você tem 25 você deveria estar nessa fase. Não, isso não existe. Isso é para cada um, isso é muito particular. Mas identifique em que fase você está. E o mais importante de tudo, cada fase traz as suas lições. E as lições que você aprende nessa fase, você vai precisar para a próxima. Você sai mais forte de cada fase. Lembre-se sempre que cada fase traz a sua lição. E tem uma máxima que eu sempre tento seguir, que é o seguinte: você pode perder tudo, menos a lição. Então identifique a fase que você está, aprenda com ela e se prepare para a próxima. Ok? Muita coisa, hein? Dito isso, vamos ao nosso quadro Enchendo a Sua Bagagem. Ogondwa. Nossa, DJ, tá no clima triste aí, hein? Estamos falando de fases, você tocando essas musiquinhas tristes aí, tá difícil. Sobe o som um pouco aí, vai. Vou chorar aqui, mas vamos lá. Ok, faz tanto tempo que eu não dou esse quadro que eu tenho muita dica, mas como eu não sou bobo, eu não vou queimar todas as minhas dicas num episódio só. Eu quero dar 2 dicas aqui. Uma série do Netflix que vale muito a pena assistir, se chama... Eu não sei, porque como eu tô gravando aqui da Colômbia, eu vejo em espanhol. Então, em espanhol é em poucas palavras. Eu não sei se em português é o mesmo, mas é uma minissérie, é uma série, na verdade, com mini episódios de, sei lá, 20 minutos, 15 minutos,
onde eles tratam em poucas palavras determinados assuntos. Assuntos diversos, assim. Um que fala da mente, outro que fala de drogas, o outro fala do comportamento humano, o outro fala da comida, o outro fala do dinheiro. E é legal para quando você, sei lá, vai comer alguma coisa, jantar, dá um play e assiste aquilo e você aprende um assunto novo, traz um insight bacana e acabou. 20 minutos você aprendeu uma coisa nova. E os episódios não são correlacionados, então você pode assistir na ordem que você quiser e o assunto que você quiser. Tem assunto lá que pra mim não me pareceu interessante, eu pulei. Então fica a dica, veja essa série, porque ele sempre vai te trazer um insight bom em pouco tempo. E a segunda dica é um livro, cara, que eu tô lendo, tô no finalzinho e achei muito interessante. Eu comprei a versão dele em inglês, quando eu comprei não tinha em português. E agora eu fui pesquisar e já tem uma versão em português. O livro se chama When. Em português ele foi traduzido para Quando. Deixa eu abrir aqui. Em português ele foi traduzido para Quando? Os Segredos Científicos do Timing Perfeito. Eu descobri esse livro ouvindo um podcast que chama The Art of Charm. Eu recomendo também que vocês escutem. É um podcast em inglês. E eles entrevistaram o autor desse livro, que chama Daniel H. Pink. E o cara, ele na conversa, ele falou, todo mundo escreve livros do how, né? Como fazer aquilo, como não sei o quê, como ficar rico, como treinar, como... Mas poucas pessoas fizeram um livro de when, ou seja, de quando. E aí ele diz, olha, todo ser humano está relacionado com o tempo das coisas. E o livro, então, é uma série de dicas com bases científicas do melhor horário, o melhor período para fazer cada coisa. E isso está muito relacionado com também esse episódio que a gente está gravando aqui. Então, por exemplo, ele diz... lá no livro tem um teste para saber se você é uma pessoa que tem um potencial de trabalho e concentração mais de manhã, à tarde ou à noite. Ele dá exemplos de que hora você deve fazer cada tipo de atividade, porque você vai ter um aproveitamento maior. Ele fala sobre os períodos do ano, ele fala sobre fases da vida, quando é melhor para você terminar um relacionamento, por exemplo, sabe? Quando você tem que gerenciar os times... ele tem uma dica lá, cara, que eu achei fundamental, fascinante e eu tô levando pra minha vida. Ele tem o nome de Naputino, como é Nap e Putino. Que é o seguinte, ele fala, cara, toda vez que eu na minha hora do almoço, deixo pra dormir 20 minutos, porque 20 minutos é um tempo muito bom pra você dar um power na sua força. Só que se você dormir mais do que 20 minutos, você entra numa fase de sono que o seu corpo já pede mais. Então você vai acordar com moleza se você dormir mais do que isso. Então ele falou assim, olha, a cafeína demora em média uns 20 minutos para fazer total efeito no seu corpo. Então o que eu faço? Eu preparo um cappuccino pequeno, tomo e vou dormir. Esses 20 minutos que eu durmo, quando eu acordo, já é o cappuccino fazendo efeito e eu acordo revigorado e pronto pra tarde. É claro que eu tô falando isso aqui de pessoas que podem dormir, nem todo mundo trabalha em casa ou tem uma área pra descansar, mas eu coloquei isso na minha rotina e tá sendo fantástico, assim, tá funcionando muito bem. É um livro sobre períodos, tempo, timing de fazer as coisas. Muito legal, tenho tirado muito proveito disso e recomendo pra vocês. Mais uma vez, em português se chama Quando? Os Segredos Científicos do Timing Perfeito e o autor é o Daniel H. Pink. Ogondwa. Então é isso, Brasil. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu fiquei tanto tempo sem gravar que eu esqueci de pedir os seus ouvidos emprestados e dizer que eu agora oficialmente estou devolvendo os seus ouvidos. Obrigado por me ouvir, obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Meu podcast, além de ter esse fundo de ajuda à África, ele tem que trazer uma informação nova a cada episódio, sabe? Não pode ser nova para você, mas para outras pessoas podem ser. E essa é meu filtro, assim. Tem informação? Vou gravar. Não tem? É só papo furado? Não vou gravar. Então eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Por favor, divulguem esse podcast para alguma pessoa que está em fase ruim aí, que você queira mostrar essa reflexão. Se quiser entrar em contato comigo, entra lá.
Tem um site onde tudo isso é postado, okondwa.com.br, OKONDWA. Eu tenho a página no Facebook, Okondwa Felicidade. Tem o meu Instagram, Rafa_DR. Não, minto, desculpe, Rafa_D Rodrigues, pra você ver como eu tô bom, hein? Entra lá em contato comigo, se você tá ouvindo isso do Spotify, deixa um review aí, ou manda um e-mail, contato@okondwa.com.br e me fala da sua fase, me fala se você identificou, se você concorda, discorda. Vamos juntos fazer desse podcast um sucesso de entretenimento social e ajudar aqueles que mais precisam. Então é isso, Brasil. Espero voltar no menor tempo possível e com novos assuntos aqui para vocês. Forte abraço e não se esqueçam, Okondwa é felicidade. Tchau, Brasil. Kubirira chimwene wanga sumata iwe ichoke